Ele é jacareense e desde cedo está imerso na vida pública. Aos 16 anos, filiou seu PMDB. É advogado, professor universitário, pós-graduado em Direito Tributário pela PUC, em Gestão Pública pela Escola de Governo da USP e mestre em Gestão Pública pela Unital. De 2007 a 2008, ele assumiu a suplência do cargo de vereador. Atualmente, assume a cadeira da presidência da Câmara Municipal de Jacareí. Eu converso agora com o vereador Edson Aníbal de Aquino Guedes Filho, o vereador Edinho Guedes. Começa agora o Espaço Parlamentar. Bom, primeiramente, olá, vereador Edinho Guedes, seja bem-vindo ao nosso programa. Isabela, bem-vindo. Obrigado pela receptividade, vai ser um prazer conversar um pouquinho sobre a minha vida pública aí. Tá ok. Bom, para iniciar o programa de hoje, eu gostaria de saber um pouco sobre os seus laços familiares, a sua formação educacional aqui na cidade. Bom, eu sou jacareense da Gema, né? Nasci aqui em Jacareí, no Hospital Alvorada. Meu pai é mineiro, né? Como quase uma grande parte de Jacareí tem bastante mineiros. Meu pai veio de Itanhandu e minha mãe é jacareense. Então, nasci aqui em Jacareí. Meus pais professores também, né? Tanto meu quanto minha mãe. E comecei a minha vida, né? Na primeira escola que eu estudei aqui foi o Chapeuzinho Vermelho, que hoje é o Colégio Maria Imaculada, que era um colégio vinculado à Igreja Católica, né? Da Igreja Matriz aqui. Também foi um colégio que muita gente aqui de Jacareí estudou. Eu lembro com uma lembrança muito boa desse momento, né? E depois eu estudei no Colégio Estélio Machado Loureiro também, que foi um colégio bastante bacana, que marcou bastante a minha vida. E foram dois momentos aí que... acho que a gente tem até algumas fotos aí, né, desse período. Então aí meu pai e minha mãe, né? Daí minhas irmãs. E daí agora, na época eu estava estudando no Chapeuzinho Vermelho. Agora já no Estélio Machado. E acho que tem mais uma foto. Minha formatura do pré aí, do Estélio Machado. Então foi a minha formação inicial aí da infância, né? Nesses dois colégios que me marcaram bastante e que foram muito importantes para mim, porque eu já desde esse começo eu sinto aí a presença dessa formação com qualidade, né? Lembro das peças teatrais. Eu me recordo muito ainda no Estélio Machado, uma peça teatral que a gente fez, a Independência do Brasil e tal. Eu tive a oportunidade de ser o Dom Pedro I. Então, acho que assim, tudo isso vai permeando aí uma história e uma formação realmente da vida pública. Assim, eu sou muito grato a esse momento e os colegas que eu fiz nessa época. E o bom de ver em Jacareí é isso, que você encontra com eles até hoje. Assim, a gente tem um contato muito grande. Então, eu sou muito... Nesse ponto, sou muito bairrista. Assim, eu gosto muito de morar aqui em Jacareí, não pretendo sair daqui. Eu amo a minha cidade nesse ponto. E gosto dessas raízes estarem fincadas aqui já desde o começo. A amizade permanece. Exatamente. Né? Bom, aos 11 anos de idade, o presidente começou a participar de hipismo e ganhou um importante título brasileiro. Como é que foi essa época? Então, aqui em Jacareí tinha a Hípica Jacareí. Ficava lá onde o 22 de abril, bem próximo onde o conjunto 22 de abril, indo para Igaratá. Acho que nós temos fotos. Isso. Eu comecei bem criança, comecei com 7 anos. E daí eu era, na época, patrocinado até pelo Banespa, o Banco do Estado de São Paulo da época. E eu realmente, foi uma oportunidade bem bacana. Fui bicampeão paulista, como tem esse recorte de jornal, depois fui campeão brasileiro. Então foi uma época bastante importante na minha vida. Acho que tem mais uma foto, tá? Que fala sobre esse momento de formação aí, do caráter mesmo, porque o esporte ele traz muito isso, né? A formação esportiva traz essa coisa do desafio, de você, para você conquistar, você vai ter que sempre treinar bastante, e às vezes você vai treinar muito e no momento da execução você vai cometer uma falhinha, vai colocar tudo a perder, ter realmente a paciência de iniciar tudo do zero de novo e tal. A consciência de campeonatos, né, que é um conjunto de etapas que você tem que construir para ter um resultado final do ano. Então, assim, tudo isso foi muito importante, né? E a coragem realmente de enfrentar o desconhecido, a competição. Treinamento. Né? Não só o treinamento, mas também a competição, enxergar o seu
concorrente como concorrente, não como inimigo, né? E hoje na vida pública, em vários momentos eu tenho insights assim dessa época do hipismo. Então, para mim, a formação esportiva foi muito importante na minha vida. Depois do hipismo, eu fiquei de trazer a camisa e esqueci, né, a camiseta. Eu também tive uma formação esportiva importante, que eu joguei basquete num clube aqui de Jacareí, que era o Trianon Clube. Teve um importante colega aí, não é verdade? Isso, então. Só fechando, a época do hipismo, então eu terminei e tal, foram 11 anos, né, de execução. Cheguei a concorrer o Sul-Americano representando o Brasil e tal, então foi bem legal. Mas eu estava terminando o meu curso técnico em Química que eu fiz, tinha que fazer estágio, andava para eu treinar, eu tive que parar. E também nessa época eu fiz, então, joguei basquete no Trianon e por coincidência, em 89 nós fomos campeões municipais internos aqui e eu jogava junto com o Hernani, que hoje é vereador aqui na casa também, nós jogávamos no mesmo time, que era a Padaria Paris. Eu tenho até hoje a camisetinha guardada. E então, assim, essa formação esportiva para mim foi muito legal, não só para ter uma formação sadia e tal, né, questão da saúde, mas também a formação enquanto, assim, enfrentar os desafios, conhecer a derrota, né, porque todo esportista não vive só de vitórias. Ele para chegar até a vitória, ele tem que ser derrotado várias vezes, então isso é muito legal, né, pra gente, pra vida em si é muito importante. Lidar com esse sentimento, né? Então, para mim foram experiências fantásticas, assim, que eu sou muito grato e também tenho grandes amigos dessa época, tanto do hipismo quanto do basquete, assim, são épocas que eu guardo com muito carinho. Bom, ainda aos 11 anos o senhor também entrou para o Interact, que para quem não sabe, faz parte de um grupo de jovens do Rotary Club. Conta pra gente um pouco sobre essa experiência. Então eu saí um pouco dessa vida assim, mais só familiar, né, esporte e tal. O Interact, que como você bem colocou, é o grupo de jovens do Rotary Club. Então, o Rotary Club é um clube de serviços que tem no mundo inteiro, que acaba exercendo trabalhos que atendem a comunidade, atendem as pessoas mais carentes e tal. E ele tem o Interact que tem isso como função, estimular o jovem desde ter isso. E assim, eu sou muito grato ao Interact, que foi meu primeiro contato com o trabalho voluntário, com, existe alguém além dos seus amigos, da sua família, né, e que você pode ajudar. E nessa época foi muito legal, e até foi uma das épocas que foi o primeiro momento que eu tive um contato assim, com a ajuda ao próximo. Eu lembro, até queria citar aqui o Elton Rivas, que hoje é nosso diretor de comunicação, na época também era membro do Interact junto com a gente, então até remete a essa história bacana aí de morar em Jacareí, reencontrar os amigos, depois hoje nós somos colegas de trabalho, mas eu me recordo assim, 2 atos que me marcaram muito, que foi uma visita que nós fizemos ao Asilo Amor e Caridade no dia de Natal, que era uma coisa diferente para eu que tinha lá meus 11 anos, né, não passar o dia de Natal em casa e tal, ir lá e fazer a alegria de idosos que muitas vezes esquecidos pela família, né, e foi muito bacana, eu lembro assim como se fosse hoje essas cenas. E uma outra ação que nós passamos o dia inteiro plantando mudas no Horto Florestal, que é o viveiro municipal também. Então passamos assim um sábado inteiro e tal. Então foram os meus primeiros atos, né, voluntários e atos ligados a servir o próximo, né, de forma... E isso me marcou muito, assim. E quando eu comecei a vida pública, a gente vai falar um pouco mais para frente, o insight desses momentos foram muito fortes, assim. Então, como é importante, né? E assim, eu procuro muito estimular esse tipo de ONG, de programas hoje, porque eu vivi na pele isso. Como é importante ter essa sementinha plantada de alguma forma no começo da vida. E como é que era ter essa responsabilidade tão jovem, aos 11 anos de idade? Era legal, porque era um grupo, né? E nós éramos muito bem orientados pelos pais lá do Rotary e tal. Era tudo muito organizado, assim, mas era muito bacana, porque nós tínhamos a composição em diretoria, nós já tínhamos a deliberação, né, do que fazer e tal. Então, assim, até isso já começou também a me dar a noção de coletividade, de time, de decisão organizacional. Então, foi muito importante. Para mim foi muito rico ter essa experiência aí no começo da minha vida. Nós temos até uma foto que é
vamos dizer, mais recente, né? Ela ilustra que, infelizmente, né, nós não tínhamos, com 11 anos, tantas câmeras digitais e tal para registrar. Isso aí foi uma homenagem que eu recebi do Interact, do atual Interact. O ano retrasado, eu estive lá e daí tirei uma foto com eles e falaram, essa eu vou guardar, vai ser minha foto do Interact. Já que eu não tive da minha época, eu vou guardar como a minha foto que me liga aí ao Interact, que foi minha primeira ação voluntária, ação pública. Então, deixar meu abraço ao Guilherme, que também foi estagiário aqui da casa, né, já se formou, e todo o grupo que trabalha, e a Carol, que se dedica através do Interact à Sociedade de Jacareí. Bacana, muito bacana o trabalho. Bom, os telespectadores podem não saber, mas como o vereador acabou de citar, o senhor se formou em técnico em Química. Pelo Antônio Afonso. De onde surgiu esse interesse por essa área? Então, na verdade, assim, foi meio que uma escolha meio imposta, vamos colocar assim, né? Eu me formei, né, meu colegial, eu fiz meu primeiro colegial no Sene, então me formei na 8ª série lá no Estélio Machado, tal, Chapeuzinho Vermelho, Estélio Machado. Fiz o primeiro colegial no Sene e meu pai sempre como educador, né, muito assim, disciplinador e tal, eu tive uma formação bastante rígida com os estudos, eu sou muito grato a ele por conta disso. Na época ele falou, até um ponto assim, que a gente acabou não citando, minha mãe faleceu muito cedo num acidente de carro e tal, aos 7 anos. Então meu pai foi pai e mãe, né, então super protecionista. E quando chegou na época do colegial, falou assim, eu quero que vocês façam um curso técnico, porque pelo menos vocês se formam, já tem uma profissão. Porque eu não sei o que pode acontecer comigo e tal, aquela coisa de pai que fica precavido, né? Pai viúvo. E daí, na época, em Jacareí tinham 3 cursos técnicos. Secretariado, contabilidade e química. E eu não me interessei muito por secretariado, contabilidade, eu nunca gostei muito de conta. E química eu gostava, eu ia muito bem na escola, em química, eu gostava bastante de química. Eu tinha lido uma biografia do Albert Einstein e tal, então apesar dele ter sido físico, mas me ligava muito a isso e tal. Daí eu falei, vou fazer química. E acabei fazendo química no Antônio Afonso e foi muito legal, assim, eu ter me formado em química. Acho que a gente tem umas fotos aí, porque minha primeira experiência profissional, aí tá meu CRC, do Conselho Regional de Química, meu registro. Embaixo tem o meu primeiro crachá, que eu trabalhei na empresa Laporte Fumon, que foi comprada pela Sudquimi, hoje é uma empresa química que fica atrás da Freudenberg, lá na Avenida Industrial, aqui perto do Jardim Emília. E depois eu sou contratado pela Romen Haas, que é uma empresa multinacional norte-americana bastante tradicional, que Jacareí fica lá em frente ao SESC Senat. E hoje ela foi comprada pela Dow AgroScience, também mudou de nome. E é até legal deixar nessa tela, porque assim, eu entro para a Romen Haas para trabalhar no controle de qualidade, né, como analista de controle de qualidade, formado em química, e sou responsabilizado lá na área de cuidar da certificação do ISO 14000. O ISO 14000 é uma certificação de qualidade sobre o meio ambiente e tal. E daí, nesse trabalho de cuidar da certificação, eu acabo me identificando com normas e acabo gostando de direito. Então, eu acabei, Deus escreve certo por linhas tortas, né? Acabei gostando de direito pela química. Então, veio daí a vontade de fazer a faculdade. Por esse trabalho de certificação de ISO 9000 e tal. Eu falei, nossa, adorei normas, entendi qual era o sentido da norma regulamentar o funcionamento da vida das pessoas e tal. E acabei fazendo direito, né, para surpresa do meu chefe lá da empresa. Eu saí totalmente da área, mas ele me apoiou muito, assim, foi muito importante eu estar trabalhando, porque eu paguei minha faculdade toda de direito, fiz a UMC, trabalhando como químico, então foi legal, assim. Bom, mas isso sobre a faculdade a gente vai falar no segundo bloco. Combinado. Queria que o senhor falasse só um pouquinho sobre a sua experiência como cipeiro. Ah, legal, estou bem lembrado. Acho que já foi assim um segundo momento do Interact, de representatividade de grupos, lá na fábrica, na Romen Haas. Então eu comecei a participar das questões coletivas da empresa e fui eleito, né, membro da CIPA, representante lá do meu setor, para cuidar da Comissão Interna de Prevenção a Acidentes. Então foi uma experiência também muito rica. Foi a minha primeira eleição, né? Foi cipeiro na Romen Haas. E exerci isso realmente, a gente
pontuava as coisas de segurança de trabalho lá. Foi uma oportunidade bem legal na minha formação também, profissional. Tá ok. Bom, o Espaço Parlamentar de hoje conversa hoje com o presidente da Câmara Municipal de Jacareí, Edinho Guedes, que está em seu segundo mandato pelo PMDB. O Espaço Parlamentar vai para um breve intervalo, mas não saia daí. A gente volta já já.